Capítulo 397, Virando a Maré. Estou tão orgulhoso de você. Lee quase podia ver o brilho nos olhos de Solus enquanto pensava essas palavras. Você está disposto a ajudar essas pessoas para o bem, em vez de escolher o caminho mais fácil. Verdade seja dita, Lee tinha empatia pelos Khadourianos. A situação, dor e luta deles eram semelhantes, mas muito piores do que as dele. No entanto, ele não se importou muito. Lee simplesmente se empolgou com seu ato ao apontar a estupidez dos clérigos. Ajudá-los também significa nos ajudar, respondeu Lee. Enquanto eu ouço a explicação deles, você olha os projetos em busca de pistas sobre o processo de preservação do corpo e da alma. Solus estava muito feliz com sua mudança repentina de coração para notar o quão rápido ele mudou de assunto. Depois que Lee terminou de aprender e praticar os feitiços necessários para desativar a Estrela Negra, Solus relatou suas descobertas. A Estrela Negra é de fato uma obra-prima. Ele pode extrair energia do geyser de mana e usá-lo para fortalecer todas as matrizes que percorrem a cidade. Assim como a academia, qualquer dano que o prédio sofrer pode ser reparado dessa forma. Ele também possui um número incrível de habilidades, mas nada fora do comum. Mesmo depois de ler 5 das 8 plantas, ainda não encontrei um único padrão de runa que não seja sobre um feitiço de combate. Eu tenho uma pergunta. Lee não teve tempo de rodeios. Ele precisava de algumas respostas e precisava delas antes que fosse tarde demais. Quem teve a ideia de conceder ao Lorde Supremo a capacidade de restaurar seus corpos? Eu sou um curador e com tal feitiço eu poderia salvar inúmeras vidas. Ninguém fez. Os clérigos responderam em uníssono. Se pudéssemos fazer algo assim, não perderíamos uma guerra de jeito nenhum. O propósito do Lorde Supremo era destruir nossos inimigos e fornecer aos nossos magos a mana proveniente do geyser de mana que está abaixo de Khaduria. Ruka disse. Isso não é totalmente verdade, o alto clérigo Meru disse enquanto acariciava seu queixo. Estávamos em menor número, então demos ao Lorde Supremo a capacidade de lançar magia de luz de nível 4. Dessa forma, ele poderia curar nossas tropas e reabastecer sua força vital. A ideia era tornar nosso exército imparável enquanto eles estivessem dentro da cidade. Há algo errado. Posso fazer tudo o que acabaram de mencionar, mas não consigo nem consertar um único núcleo de mana danificado, muito menos recriar um corpo inteiro do zero. Pensou Lee. Sim. Com base no que eles disseram, a Estrela Negra simplesmente permitiria que eles usassem o revigoramento. Solus ponderou. Você acha que é possível que de alguma forma eles forjaram algo que é maior do que a soma de suas partes? De jeito nenhum. Forjamos incontáveis itens, vimos artefatos incríveis sendo criados pela professora Van Emery enquanto estávamos na academia. No entanto, nenhuma vez o produto final divergiu dos detalhes. O que vimos até agora é uma anomalia sem precedentes. Apesar de a situação ainda ser terrível, Lee tardia de curiosidade. Havia um pensamento arranhando o fundo de sua mente. Ele não conseguia definir o que era, mas acreditava que a resposta estava se aproximando com cada possibilidade que eles descartavam. Lee lançou o feitiço da invisibilidade de Ruka. A criação do clérigo obscureceu a percepção do artefato, tornando Lee capaz de chegar perto dele sem arriscar sua vida. Os clérigos o acompanharam escada abaixo até o templo principal. Eles formaram um círculo ao redor da Estrela Negra, fingindo orar em voz alta enquanto realmente cobriam a linha de visão do artefato. Lee usou sua cobertura para entrar furtivamente sem ser detectado. A invisibilidade bloqueou os sentidos mágicos da Estrela Negra e os clérigos bloquearam os físicos. Pela primeira vez, Lee não estava feliz por ser tão alto. Ele teve que se agachar até chegar perto o suficiente para começar a entoar o feitiço congelar. Lee escolheu não flutuar ou usar o feitiço zumbido porque ele não tinha ideia de qual era o alcance do feitiço de Ruka e não estava disposto a correr riscos. Mais uma vez, a paranoia salvou sua vida. A invisibilidade tornava sua força vital e fluxo de mana indetectáveis, mas a Estrela Negra ainda foi capaz de perceber o feitiço saindo do corpo de Lee enquanto ele estava tão perto.
Ele eliminou os clérigos como uma explosão de energia, deixando 8 poças negras como o único vestígio de sua existência anterior. Vocês. Como você chegou aqui? A Estrela Negra disse. Não tinha razão para continuar fingindo ser inativo. Ele tentou emitir um segundo feixe focalizado de mana puro, mas já era tarde demais. O feitiço congelar foi concluído. Ele desligou todas as habilidades do artefato, exceto sua mente. Lit manteve um portal e um movimento instantâneo à mão, só por segurança. Ele alcançou o artefato e usou o revigoramento nele. Tire suas mãos de mim, seu humano imundo. O que você fez comigo? A Estrela Negra gritou. Havia um toque de emoção em sua voz. Parecia pânico. Você não sabe? Lit perguntou com um sorriso. O item amaldiçoado está paralisado e não parece capaz de assimilar as memórias das pessoas. Até aí, tudo bem. Ele pensou enquanto analisava com Solos os resultados de sua técnica de respiração. À primeira vista, a Estrela Negra era quase idêntica a Solos. Ele tinha uma força vital e um núcleo de mana em vez de um pseudonúcleo. Um núcleo roxo brilhante. O cristal em forma de estrela que era o corpo do artefato tinha um nível de pureza como Lit nunca tinha visto antes. Ele respirava como um ser vivo, mas em vez de ar, sugou a energia mundial e expeliu outra coisa. Era um gás denso, semelhante à mana, mas agora que Lit estava perto o suficiente, ele podia sentir sua pele coçando, uma sensação nauseante se espalhando por seu corpo. Lit verificou os arredores com visão da vida, certificando-se de que não tinha testemunhas. Redan estava esperando por ele no topo da escada, nervosamente mudando o peso do corpo de um pé para o outro. Bom, ele não gostaria do que eu tenho a dizer agora, ouça com atenção, porque não vou me repetir, Lit disse com seu habitual tom frio de pedra. Eu quero saber como você é capaz de trazer de volta os Khadourianos, como você pode replicar núcleos de mana e corpos. A risada do artefato era desprovida de emoção. Não expressava diversão, ou seja, apenas zombaria. Ou o quê? Mesmo que eu esteja paralisado, você não é forte o suficiente para me machucar, carnal. Sua bruxaria está desaparecendo a cada segundo. Seria sensato fugir. A resposta de Lit foi o último feitiço que Ruka inventou, arrependimento. Foi um feitiço de mestre de forja. Lit espalhou a tinta especial no chão, deixando para Solos o dever de formar um círculo mágico, manipulando as gotas com a magia da água. As runas brilhavam e ganharam vida, flutuando ao redor da Estrela Negra antes de afundar uma por uma. Quando a primeira runa se chocou contra seu corpo, o artefato se viu incapaz de respirar mais. A segunda runa fez com que a mana que percorria sua estrutura de cristal se transformasse em veneno. Sua superfície transparente revelou manchas verdes que se ramificavam em veias finas que se espalhavam ao longo das linhas cinzeladas que moldavam o artefato como uma doença. O terceiro fez com que a mana corrompida subisse rapidamente. A Estrela Negra tremeu enquanto pequenas rachaduras apareceram em sua superfície. Só então Lit parou de cantar. A tinta no chão ficou cinza antes de desaparecer. Interromper um feitiço não era diferente de um lançamento falho. A mana ainda dentro do líquido não tinha mais direção, ele se voltou contra seu hospedeiro queimando por dentro. Lit cantou congelar novamente, renovando o selo e destruindo a confiança da Estrela Negra de uma vez. Você não é um Khadouriano. Se você morrer, não há mais volta. Diga-me o que eu quero saber ou enlouquecerá. Demorou um pouco para as palavras de Lit afundarem na mente chocada do artefato. Sempre foi o predador do ápice. Na pequena jaula em que viveu nos últimos séculos, a Estrela Negra teve uma existência incomparável. Os humanos viveram ou morreram conforme seus caprichos. Não conheceu medo. Nada poderia machucá-lo, mesmo os Rangers eram apenas um pequeno obstáculo. Eles poderiam atrasar seus planos, mas nada mais. A Estrela Negra lentamente percebeu a traição dos clérigos, que havia transformado seu próprio corpo em um inimigo. Lit espalhou a tinta uma segunda vez, deixando a quarta runa espalhar as rachaduras até que quase se conectassem entre si antes de parar.
Lita estava enojado de si mesmo pelo que estava fazendo, mas sentia que não tinha escolha. Toda aquela conversa antes de matar o monstro na sua frente era contra seu código. Mate primeiro, perguntas depois. Era assim que ele fazia negócios. Qualquer outro curso de ação implicava muitos perigos, especialmente contra um ser que poderia matá-lo com um pensamento perdido. No entanto, ele nunca esteve tão perto de encontrar uma solução para seus problemas. Quero ser o único mestre do meu destino. Desde minha morte na Terra, tenho sido uma marionete nas mãos de outra pessoa. Estou cansado de tramar, de mentir para todos que amo, para sobreviver a cada dia em vez de viver. Estou farto de temer o momento em que tudo pelo que trabalhei tanto seja arrancado das minhas mãos por um evento aleatório. Sem mais carros, sem mais Urials. Se eu puder finalmente proteger o que é meu, então estou disposto a pagar quase qualquer preço. A determinação de Lip diminui o seu medo, colocando até mesmo sua paranoia em uma rédea curta. Ele esperou até que as rachaduras na Estrela Negra começassem a se curar antes de lançar os 2 feitiços pela terceira vez. O artefato despertou de seu torpor. Seu ódio se transformou em medo e depois em pânico. Se você me matar, todos os Khadourianos morrerão comigo, disse em uma última aposta desesperada. Uma civilização inteira desaparecerá. O sangue deles estará em suas mãos. A Estrela Negra tinha ouvido os clérigos repetirem essas palavras tantas vezes. Eles deveriam ser importantes para os humanos. Lit deixou a 5ª e 6ª runa transformar as rachaduras em pequenas fissuras antes de parar. Uma grande quantidade de mana jorrou das feridas enquanto toda a cidade tremia. Uma das poças negras no chão se transformou em uma estrela cadente que disparou para cima e através do teto. Lit pôde ver pela janela várias luzes subindo para o céu. Eu não me importo com uma civilização morta feita de pessoas mortas. O que você dá a eles não é vida, mas uma caricatura dela. Você tirou sua liberdade, suas esperanças e seu futuro, deixando para trás apenas o medo e a miséria. Você tem alguma ideia do que significa estar com tanta dor, desejar a morte e até mesmo ter isso negado? Ser forçado a viver seu pior pesadelo indefinidamente. A voz de Lip tremeu de raiva. Solo sabia que ela não estava mais falando sobre os Khadourianos. E quanto a mim? A Estrela Negra respondeu quando Lit começou seu canto novamente. E quanto à minha dor, meu futuro? O que o torna diferente de mim? Apenas uma coisa. Eu nunca mato minha presa mais de uma vez. As runas infiltraram-se no corpo do artefato, alargando as fissuras e causando outra explosão de estrelas cadentes. O suficiente. Eu imploro a você. A Estrela Negra podia sentir o dano se aproximando de seu núcleo de mana. Para piorar as coisas, estava perdendo o controle sobre um número crescente de Khadourianos. A perda ainda era insignificante, mas ainda assim atrasaria seus planos. O segredo está no meu corpo cristalino. É só graças a ele que posso fazer isso. Essas palavras foram suficientes para impedir o canto de Lit na terceira runa. O que você quer dizer? Explique se em vez de usar o cristal de mana para abastecer minhas habilidades, os humanos usaram para armazenar minha consciência e poderes. Esse foi o primeiro erro deles. O objeto amaldiçoado disse enquanto se concentrava em curar suas feridas. O feitiço deles foi feito para me usar como uma reserva de energia para seus propósitos. Eles me amarraram a esta cidade usando o geyser mana abaixo dele e a rede de cristal acima dos telhados como a única maneira de me alimentar. Eles pensaram que eu seria sua ferramenta, distribuindo as energias coletadas entre suas fileiras. Eles não tinham ideia de que este corpo possuía a habilidade de manipular mana à vontade. Ligar-me aos seus corpos, aos seus núcleos, a cada tijolo desta cidade foi o seu segundo erro. De acordo com o plano deles, eu só poderia dar, mas graças ao cristal, eu o transformei em um caminho de mão dupla. Em vez de ser babá deles, peguei tudo o que eles tinham. Eu colecionei suas forças vitais e seus núcleos de mana, usando-os exatamente como pretendiam me usar. Eu considero isso justiça poética. Assim como um xamã orc é capaz de sugar a energia do mundo. Pensou Lit.
Provavelmente, a Estrela Negra não pôde fazer o mesmo, caso contrário, não precisaria alternar entre a fase de luz e sombra. Com tanto poder, eu viajei pelo norte, punindo nossos inimigos. Assim que matei os invasores, purguei nosso glorioso país dos hereges e incrédulos. Eles lutaram comigo com todas as suas forças, até mesmo o chamado Grande Clérigo do Sol Supremo tentou me impedir, dizendo que não cabia a mim fazer justiça. Ainda assim, eu era mais forte do que todos eles juntos. Infelizmente, longe do geyser mana, minhas reservas começaram a diminuir. Sob a constante perseguição de meus inimigos, fui forçado a recuar aqui e recriar as torres para me alimentar novamente. Antes que eu pudesse me recuperar, eles envolveram Kadura com esta barreira, me isolando do geyser. Até que descobri que restaurando os humanos, eu poderia forçar a energia mundial através da barreira e usá-la para recuperar minha liberdade. E as sombras? O que eles são? Perguntou Lith. Eu não estava ligado às mentes dos humanos, então não posso assimilá-las. Eu não sei como eles podem sobreviver sem um corpo, nem me importo. Eles não fazem nada além de lamentar e se desesperar. Eles são inúteis para mim. Assim como você é para mim, Lith respondeu antes de cantar pela última vez. Infelizmente, mesmo se eu pudesse replicar a Estrela Negra, não é algo que eu possa usar. Ligar minha mente, corpo e núcleo de mana a um cristal mágico é inútil sem que haja uma consciência disposta a me reviver. Pensou Lith. Não posso confiar minha vida a um objeto amaldiçoado, eu acabaria como os Kadurianos, ou pior. Lith tinha acabado de lançar congelar, quando Solos o avisou. Cuidado, alguém está se aproximando do templo principal. Soldados carregam apenas armas normais. Eles não podem me machucar, respondeu Lith. Não é um soldado. Eles estão prestes a voar pela janela. Para poder usar magia, eles devem ser do mundo exterior. Capítulo 398, Encurralado Parte 1. Lith não gostou da mudança repentina dos acontecimentos. Congelar tinha acabado de ser renovado para que a Estrela Negra não fosse um problema por um tempo. Um estranho, entretanto, significava apenas problemas, não importando sua identidade. Se fosse alguém do exército, Lith teria que matá-lo. Explicar o que ele estava fazendo e como ele era capaz de fazer isso exigiria compartilhar detalhes que ele não estava disposto a fornecer. Ele já havia quebrado uma regra de seu código naquele dia. Deixar uma ponta solta seria inaceitável, mesmo que isso significasse ser questionado sobre o desaparecimento de seu camarada. Se não fosse alguém do exército, havia um número infinito de coisas que poderiam dar errado. Lith cerrou os dentes, preparando-se para o pior. Você o reconhece? É Vorg. A primeira pessoa que lhe veio à mente foi o brigadeiro-general. Ele pode ter terminado sua investigação e está procurando por Lith para compartilhar seus resultados ou avisá-lo sobre algo. Não é Vorg, Solos relatou com confiança. Eles têm um núcleo de manacianos brilhante e não há vestígios daquele cajado magnífico, é isso. Lith quase zombou da ideia de enfrentar um oponente mais fraco pela primeira vez, mas manteve uma expressão séria enquanto verificava os arredores com a visão da vida, caso o inimigo fosse mais de um. Raramente as coisas eram fáceis para ele. Sim, mas eles têm itens encantados o suficiente para abrir uma loja. Eu não os subestimaria se fosse você. Lith lançou tantos feitiços quanto pôde, preparando-se para emboscar o estranho. Ele estava ansioso para se livrar da ameaça e acabar com a ameaça da Estrela Negra. O artefato não tinha ideia de quem ele era, mas conhecia seu rosto e, mais importante, conhecia Solos. Lith tinha certeza de que, se algum dia fosse liberado, ele seria sua prioridade. Eles foram os únicos a saber como destruí-lo. Quartel-General do Exército, cidade de Belius. O brigadeiro-general Vorg estava em uma teleconferência através do amuleto de comunicação com os melhores guardiões que o reino de Grifon tinha a oferecer. O Exército, a Associação de Magos e a Coroa reuniram seus recursos para enfrentar a ameaça desconhecida. Conheço várias matrizes com duas funções diferentes, mas posso contar nos dedos de uma mão aquelas que têm 3 ou mais. Todos eles são segredos de Estado. O que me leva a temer que a matriz do parasita faça parte de um esquema maior.
Um ataque de uma nação estrangeira. Vorg disse. É improvável. Reimeron balançou a cabeça. Cada país tem suas próprias cidades perdidas e cada uma delas é uma ameaça para cada ser humano. A razão pela qual os mantemos selados é que ninguém sabe como nos livrar delas. Nenhum governante seria tão tolo em liberar tantos horrores em Mogar. A história demonstra que, uma vez que eles tomam posse de um território, ele não pode ser recuperado. Não haveria nenhum ponto em lançar uma ameaça que mesmo eles podem não ser capazes de conter. Acordado. O Império Gorgon não tem motivos para colocar em risco a segurança da região Quellar. A Estrela Negra está muito perto de suas fronteiras, eles não arriscariam tornar isso seu problema. Quanto ao Deserto de Sangue, métodos dissimulados não são o estilo de Salark. Ela apenas pega o que ela quer. Rainha Silpa apontou. Vossa Majestade, com todo o respeito, quem mais poderia empregar uma ferramenta tão poderosa? Vorg gostaria de poder compartilhar seu otimismo. Meus colegas e eu concordamos que a terceira camada de runas serve ao propósito de replicar o sinal de um distintivo de Ranger. Mesmo se mudarmos o selo toda vez que um novo Ranger for designado para a região, assim que eles entrarem em Caduria, nosso misterioso inimigo pode fazer o mesmo. Não temos ideia desde quando o conjunto de parasitas está lá, nem o que está acontecendo dentro da cidade perdida. De acordo com as últimas leituras do Ranger, a barreira está severamente enfraquecida. Devemos nos preparar para o pior. Vorg disse. Os reais assentiram. Eles sabiam que Lady Tiris não interferiria nos assuntos de Estado, mas talvez ela abrisse uma exceção para a antiga ameaça pela qual eles não eram de forma alguma responsáveis. Principalmente se, como disse Vorg, a crise foi causada por uma potência estrangeira. Lid se escondeu atrás de uma das colunas de mármore branco ao redor do altar, enquanto mantinha um olho no recém-chegado com a visão da vida. O plano era simples. Se eles fossem um membro do exército, Litos teria deixado explicar o motivo de estarem ali e matá-los apenas se necessário. Em todos os outros casos, ele atacaria imediatamente. Ninguém deveria ser capaz de entrar na barreira de Caduria. Lid se livraria da ameaça e ganharia uma medalha por ela. 2 pássaros com uma pedra. Do lado de fora, Trails também estava olhando para Lid com visão da vida. A fase de luz ainda não havia terminado, mas vários quarteirões da cidade foram fortemente danificados. As pessoas caíram de joelhos no meio da rua e oravam com toda a força. Trails não era capaz de entender Caduria, mas ele tinha visto as estrelas cadentes. Algo estava errado com a Estrela Negra. O bastardo é muito forte. Ele pensou enquanto media o fluxo de mana e a força vital de Lid e os comparava com os céus. Um mago falso forte ainda é um mago falso. Eles não são meus iguais. Apesar de suas palavras arrogantes, Trails sabia que não devia subestimar um Ranger. Seu plano exigia interagir com muitos deles. Aqueles que não podiam ser comprados tinham que ser mortos e nenhum deles tinha sido uma presa fácil. Trails lançou seu primeiro feitiço contra o templo principal. Lid viu vários raios de luz correndo em direção ao prédio, fazendo duvidar da sanidade do recém-chegado. A pedra era naturalmente resistente à magia do ar e os blocos que formavam a parede tinham pelo menos meio metro de espessura. É a maneira mais original de pintar o templo de preto, a menos pensou Lid. Os riachos alteraram seu curso, circundando o edifício com um círculo perfeito de eletricidade. Trails continuou derramando energia, fazendo o anel estalar como uma besta furiosa ansiosa para liberar sua fúria. Com um aceno de mão, o círculo se quebrou em vários novos relâmpagos que entraram por todas as janelas, deixando Lid sem saída. Lid permaneceu calmo e conjurou 2 paredes de pedra. Suas costas já estavam contra a coluna, agora ele não tinha pontos cegos. Ou assim ele pensou. Ele reagiu muito rápido, então não percebeu que cada relâmpago tinha a forma de dragões sem asas. Eles avançaram com as mandíbulas bem abertas e os olhos azuis fixos na presa. Foi um verdadeiro feitiço mágico de nível 5, Dragão Relâmpago.
Os raios foram infundidos com parte da consciência de seu lançador, assim como Lito poderia fazer com seus mortos-vivos. Trails podia ver através de seus olhos e controlar todos os seus movimentos. Os dragões pularam acima das paredes de pedra e inundaram o espaço que os deveriam proteger. Lit não teve tempo de praguejar, apenas para perceber que estava preso em uma prisão de sua própria criação. A magia da terra era o elemento defensivo mais forte, mas em comparação com os relâmpagos, era lenta. Continua no próximo vídeo.